Oi, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E esse vestido ele começou como um teste. O vestido amanhecer começou como um teste, inspirado em peças sofisticadas, mas adaptando para o crochê de forma que qualquer pessoa pudesse fazer ele em casa. Ele foi inspirado no vestido de Sunset da Vanessa Montoro, e de quem eu sou grande admiradora. E eu sempre sei que ela trabalha peças incríveis, né? E o que era para ser só um teste acabou se transformando, transformando as coisas de um modo que eu nem imaginava, né? E deu início à coleção Despertar, que é a minha primeira coleção. Inspirada no novo começo, numa nova jornada e que promete transformar vidas. Está transformando a minha e eu espero que transforme de vocês também. Bom, para hoje eu separei algumas perguntas, as mais recorrentes sobre esse vestido. E pode ter certeza que eu vou responder todas que chegarem, sobre esse e sobre as demais peças que a gente vai trazer. A coleção completa são 10 peças, tá? São 2 vestidos, 2 kimonos, 2 blusas, uma saia, um short, um cropped e um biquíni. E assim, gente, elas vão ser divulgadas conforme a gente for executando as peças aqui no canal. E por serem peças grandes, nós vamos ter uma certa demora em confecção, tá? Então demora um pouquinho para fazer a peça no tamanho real para vocês. E eu tô muito animada. Mas por que você vai usar as peças em tamanho real, Gleice? Você sempre fez miniatura. A ideia de trazer as peças em tamanho real é justamente porque eu quero finalmente esse ano eu consigo abrir minha loja, né? Vocês sabem que meu sonho é ter minha própria loja de crochê, ter minha lojinha de artesanato, viver disso. Eu acho que o sonho de todo artesão é esse, né? E assim, vai dar certo, né? Eu tô muito animada com essa coleção e acredito que vocês todos vão gostar também do que a gente vai fazer por aqui. Ela traz um novo momento, não só do nosso canal, mas também da minha vida. Um novo despertar para uma nova fase, vamos dizer assim, um novo level da minha existência e com o intuito de transformar vidas. Mas vamos deixar de conversa fiada e vamos logo para as perguntas, porque eu sei que é o que vocês estão querendo. Uma das perguntas mais recorrentes que eu recebo, não só no YouTube, mas também nas redes sociais, é o seguinte: esse vestido é difícil de fazer para quem é iniciante? Olha, ele parece ser complicado, mas se você tiver um pouquinho de atenção e assistir as aulas com bastante cuidado, você vai ver que eu explico cada detalhe durante as aulas. E é um ponto que é bem repetitivo, ou seja, rapidinho você pega o jeito e basta ir assistindo e fazendo acompanhando. Eu sempre tento deixar a peça o mais simples possível de vocês acompanharem. O fato de ter escolhido um padrão de pontos simples para fazer o bojo, simples para fazer aquele detalhe, para fazer a pala, para fazer a saia, é a ideia de você conseguir fazer a peça para qualquer tamanho, tá bom? A outra pergunta, e aí essa eu recebi várias e várias vezes, é sobre o fio, né? O que acontece aqui, o fio que eu utilizei foi o que eu quis da Ideal Fios, ele tem 690 tex. O que acontece é que a fábrica infelizmente descontinuou esse fio, ou seja, eles não produzem mais. O que pode ser feito é você adaptar para outros fios. Eu procurei e no mercado não existem outros fios que tenham o mesmo tex, nem tão pouco a mesma composição. Então a solução é a gente fazer pequenas adaptações. Como que eu consegui esse fio? Foi outra pergunta que me chegou. Eu recebi esse fio numa caixa de recebidos que foi mandado por uma amiga, pela Cida, aqui pra gente aqui no canal. E eu fiquei muito feliz. Vocês devem lembrar disso, faz uns 2 ou 3 anos mais ou menos que isso aconteceu. E eu acabei recebendo. E dentro dessa caixa vinham 2 novelos. Aliás, 2 não. Tem 2 certos dele e tem outros de outras cores que eu acredito que são do mesmo. Só que basicamente muda a cor, tá? O único que tinha uma quantidade suficiente para fazer o vestido foi esse. Então foi o que eu peguei. E é a primeira vez que eu trabalho com um fio tão grosso assim e que eu gostei realmente do resultado, né? Mas se você quiser que o resultado fique parecido, da mesma marca a gente tem o fio Negrinha e o fio Fibra Ela, que é um fio, e você pode trabalhar ele em fio duplo. Ele vai ficar com a mesma espessura e vai dar o mesmo resultado. O Negrinha e o Fibra Ela são também da Ideal Fios. Outra opção foi, como eu falei, quando a gente estava fazendo a saia, é você trabalhar com o fio lisa grossa. E aí você vai ter condições de ter o mesmo resultado, o mesmo caimento, o mesmo acabamento, a peça ter o mesmo tamanho, tudo bonitinho, se você trabalhar com qualquer fio 295 tex duplo. Então pode ser usado também o Clea 1000, o Clara, e outra opção é trabalhar com o fio Encanto. Ele vai ter o acabamento e a espessura do fio perfeitas para o nosso vestido ficar tão bonito quanto, e até melhor, vai ficar com a cara mais luxo ainda, né? A outra pergunta, e essa eu recebi bastante. É o seguinte: posso colocar mangas no vestido amanhecer? Bom, o modelo original foi pensado para não ter mangas,
Justamente por isso as costas deles são abertas, ou seja, só tem as alças, né? E que dá um grande charme, uma grande diferença na nossa peça. Mas se você quiser adaptar, sim, é possível. Basta você fazer a pequena alteração nas costas e deixar ela totalmente fechada. Você vai fazer como se fosse uma camiseta, que as alças vão ficar mais curtas. Porém, aí você também tem a opção de você fazer um fitilhozinho de um lado para o outro e dar um nozinho no meio das costas, mantendo ele nem aberto nem fechado. Por que eu estou falando isso? Porque a manga ela vai puxar o peso do vestido e os ombros vão ficar caindo. Então tem que deixar as costas mais fechadas para poder dar certo, né? Mas com essa pequena alteração aí, você vai conseguir fazer o seu vestido sem muitos problemas e ter um acabamento perfeito, maravilhoso nele, tá joia? A quarta pergunta é o seguinte, é sobre a saia do vestido. Eu preciso fazer aumentos para a saia? Eu recebi várias pessoas me perguntando isso. A Glória, precisa aumentar? A Glória, a saia vai aumentar? Como é que eu faço para aumentar a saia? Você não explicou. No meu caso, eu não precisei fazer aumento nenhum. Mesmo eu tendo um quadril mais largo do que o busto. Eu tenho um busto 106 e um quadril 110. Tem uma diferença de 4 centímetros. O padrão de pontos que eu escolhi para a saia, que é o zigue-zague, ele é um padrão bastante elástico. E como na hora que eu saí da cintura para fazer a saia, eu deixei já o ponto dar uma leve alargadinha, na rede de ponto baixo eu coloquei todos os pontos ali, aquilo ali fez com que a minha peça já mantivesse a largura e que eu não precise basicamente fazer aumento para fazer a saia, tá? Mas eu aconselho, coloque aquela base do zigue-zague mais próximo possível, que você não vai precisar fazer aumento nenhum para sua saia e aí ela vai ter o caimento perfeito, sem parecer franzido na cintura, tá joia? A outra pergunta é: esse ponto marca o corpo? Como assim marcar? Ele vai ficar delineando, marcando aquela gordurinha que você não gosta? Não, ele não marca. Como ele é rendado e bastante elástico, ele se ajusta suavemente, ou seja, ele vai acompanhar os contornos, mas sem apertar nem criar um volume onde não precisa, ou a gente quer esconder que tem aquele volume. O peso do fio também faz toda a diferença. Se ele fosse feito, por exemplo, com o fio Clear 1000, e mantivesse esse mesmo ajuste, provavelmente ele ia ajustar. E aqui eu vou fazer um adendo com relação ao fio. Quando você trabalha com fio sintético, como no caso do polipropileno, poliamida e demais fios, é diferente quando você trabalha com o fio 100% algodão. O fio 100% algodão, ele vai ter um acabamento diferente e também uma elasticidade diferente. Quanto mais rígido é o fio, como por exemplo o fio de algodão, mais a peça vai ficar marcando o corpo. Então cuidado nessa hora aí, na hora de você escolher o fio. Se você for fazer com o fio de algodão, cuidado para a peça não ficar muito apertada, dê uma leve folguinha. E aí a dica da folguinha já faça a peça da cintura para baixo, mais folgadinha para não ficar marcando no corpo, tá joia? Bom, a outra pergunta que me chegou foi o seguinte, e essa eu preciso responder de verdade, tá? A outra pergunta foi: quantos metros de fio eu vou gastar? Bom, vai depender do tamanho que você quer fazer o vestido. Para o meu tamanho, um busto 106, eu gastei mais ou menos até agora uns 1.500 metros do fio, desse fio. O que você vai fazer se você for adaptar é pegar a quantidade dobrada de qualquer fio, tá? Você vai pegar dobrado porque vai ter que trabalhar fio dobrado, do fio duplo, né? E também depende do comprimento. No meu caso, eu quero ele dentro do joelho. Como ele é um vestido justo, ele não vai ficar tão bonito se eu descer ele reto até o chão. Eu não gosto particularmente de vestido de linha coluna. E como o fio é muito grosso, ele vai ficar muito pesado, para ficar pendurado só nas alças. Mas aí é da escolha de cada pessoa. Eu vou deixar ele na altura dos joelhos. Eu acredito que eu vou levar uns 1.500 metros mais ou menos, o equivalente a 3 novelos de ane para fazer ele, tá? Se você for fazer com ane, compre 6 novelos, que você vai trabalhar com fio duplo para ter a mesma espessura, mesmo tamanho do ponto do meu. A minha sétima e última pergunta é: você já fez esse vestido em outras cores? Olha, em outras cores eu não fiz, até porque esse é o primeiro modelo que eu estou fazendo dele. Caso você queira fazer ele em outras cores, fique à vontade. E lembre-se que você é livre para criar. Bom, e agora já vamos terminar esse vídeo com algumas outras. Tem mais perguntas, mas eu separei essas aqui, foram as principais, as que mais chegaram. Deixa eu só pegar aqui as outras perguntas. Bom, vamos lá para as outras perguntas que também chegaram, né? A outra pergunta é: a saia tá diferente. Posso usar um ponto leque mais aberto para deixar mais fluido? Olha, essa pergunta com relação à variação do ponto da saia, ela foi também bastante recorrente. Algumas pessoas gostaram bastante da ideia de trabalhar com zigue-zague e outras me perguntaram se poderia trabalhar outro ponto.
E a minha pergunta foi a mesma como resposta. Vocês querem que eu ensine a fazer a mesma saia, do mesmo jeito, apenas depois ensinando outros padrões de pontos que podem servir para essa saia? Ou vocês preferem que eu faça outro vestido? Eu vou deixar essa pergunta em aberto na comunidade e vocês aqui vão me responder o que vocês querem. Mas sim, se você quiser, nós podemos trocar para um padrão de leque, para um padrão de escama, para um scrap, para o que você quiser. Tá? Pode fazer uma maxi saia, o que você preferir. A base do bojo é aquela, porém a parte da saia você é quem solta sua imaginação e pode fazer, tá? Outra pergunta foi com relação ao acabamento da barra do vestido. Como faço o acabamento da barra do vestido? Posso usar ponto caranguejo, picô ou tombadinho? Você pode usar qualquer um dos três. No meu caso, eu vou passar uma carreira de ponto caranguejo, como meu fio é muito grosso. Eu não gosto de colocar Aliás, eu poderia fazer tombadinho. Como a base do decote do acabamento eu fiz com tombadinho, a base do vestido da barra também vou colocar o tombadinho. Mas você pode usar o acabamento que você preferir, tá? E como a barra já vai ficar com aquelas ondinhas do zigue-zague, se você quiser colocar somente o picôzinho na ponta de cada zigue-zague, vai ficar perfeito. Outra opção é você terminar na carreira de casinha e colocar a franja para completar. Aliás, franja tá muito em alta. Se você preferir uma opção mais clean, faz esse ponto caranguejo que vai ficar maravilhoso, tá? A outra pergunta que chegou foi: posso colocar forro nesse vestido? E como que eu faço? Bom, para esse vestido, eu aconselho que você coloque o forro. O padrão de zigue-zague que eu ensinei para ele, que eu sugeri, ele não é um padrão de pontos muito fechado. Ele é um padrão bastante aberto. Então, a minha sugestão é você colocar um forro. No caso do meu vestido, eu vou trabalhar com uma malha para forro, só que não é aquela malha bem fininha, aquela malha um pouco mais grossinha. Como o fio é muito grosso, ele vai prender, vai ficar pesando. Outro detalhe importante aqui também. Bom, outro detalhe aqui importante de falar com relação ao forro é que ele tem que ficar mais ou menos 1 centímetro a 2 menor que o comprimento dele para ficar mais ajustadinho, tá? Outro detalhe importante é que você tem a opção de trabalhar tanto com o forro para você fazer separado, como uma combinação, uma anágua, como você fazer ele costurando na base da cintura. No meu caso, prefiro fazer costurando na base da cintura do vestido e usar soltinho, vou deixar ele solto. Minha única preocupação é que, como o fio é muito grosso, o peso do crochê pode embolar. Eu desaconselho, não aconselho, digo que não use o forro feito de cetim, tá? Utilize outro fio que vai ficar melhor ainda, tá joia? Bom, e a última pergunta, mas não menos importante, e essa vale a pena, é o seguinte. E aí eu vou comentar uma coisa que chegou pra mim, um comentário que foi bastante complicado. São duas essa pergunta aqui, e a outra uma vez só, né? Todas as aulas estão disponíveis? Sim, todas as aulas do vestido já estão aqui no canal. E é o seguinte, gente, eu sempre coloco o vídeo da seguinte forma: sai a videoaula, primeiro sai o aviso da videoaula, e algum tempo depois, geralmente uma meia hora, 1 hora depois, sai para vocês a aula do passo a passo. Antes do horário marcado, entre meio-dia e 1h30 da tarde, nesse período aí é o horário que o vídeo vai sair. Mas ele só sai na hora marcada. Então, comentar que não dá para assistir a videoaula, volta um pouquinho depois que você consegue assistir. Ou então clica lá e você recebe a notificação da videoaula na hora que ela for sair, tá bom? E para quem é membro do nosso clube, a aula com todas as partes, com todas as 4 partes que a gente fez, vai estar disponível. São aproximadamente, gente, 3 horas de vídeo, 3 a 4 horas de vídeo, não sei exatamente quanto deu. Vou juntar todas elas num vídeo especial que vai ser liberado para quem é membro do clube do canal. Aí lá você mata a vontade de ver minhas 4 horas de vídeo da peça fazendo vestido, assim como as demais peças da coleção Amanhecer que vão sair ao longo dessas próximas semanas. Essa é a nossa coleção para final de ano, então vocês esperem aí por muitas peças com brilho, com dourado, com muita coisa. O kimono alvorada já veio aí, já começou, a gente já começou a fazer o kimono alvorada. Um pequeno spoiler de como tá ficando o kimono alvorada. Olha que lindo esse fio. É um fio que tem brilho, tá? Então, ó, vocês estão vendo aí, ó. É um fio com brilho. E olha que lindo esse ponto. A videoaula dele já tá começando aqui no canal. Ensinei a fazer o ponto. Amanhã a gente vem com o passo a passo dele, tá? E vamos lá. Todas as aulas do Vestido Amanhecer já estão disponíveis aqui no canal, organizadinhas por parte, com título, com numeração certinha. Dá para você acompanhar no seu ritmo. Para quem é membro, a aula completa já tá tudo junto lá no clube do canal a partir da quarta-feira, tá bom? E eu quero agradecer a vocês pelo carinho e pela atenção de sempre. Se você ainda não começou o seu Vestido Amanhecer,
a hora é agora, tá? Comece junto com a gente, assiste suas aulas, faça o seu trabalho, participe do nosso canal, mande também as suas dicas e sugestões. Esse vestido veio a partir de uma mensagem, de um pedido de um vestido da Vanessa Montoro. Como vocês sabem, a Vanessa Montoro, todas as peças dela são registradas. Apesar dela ter me dito que poderia fazer algumas, que eu poderia ensinar no canal as peças dela, como eu não tenho nenhuma documentação falando por escrito dela que eu posso ensinar as videoaulas, então eu não risquei. Eu não vou arriscar fazer esse tipo de coisa, porque é o meu trabalho, é o meu nome, é a minha criatividade, é a minha responsabilidade que eu tô colocando em jogo. Então, a partir de agora, vocês vão ver bastante peças autorais. A gente tem essas 10 que estão prontas para sair. Tá no forno, tá? Tá no forno. Todas elas vão sair em tamanho real. Em breve, todas essas peças vão estar liberadas para vocês. Quem quiser comprar a peça, quem quiser encomendar também, as portas estão abertas. Logo, logo vai sair a nossa lojinha. E vocês vão poder também comprar as peças prontas da gente. Espero que o Papai Céu ajude, que a gente receba muitos pedidos, muitas encomendas. E a gente vai continuar por aqui. Mensagem de segunda-feira: nunca desanime, nunca desista e abre aquele sorriso maravilhoso que eu sei que vocês têm. E uma ótima semana para todo mundo. Beijo e até amanhã, se Deus quiser, continuando nosso Kimono Alvorada. Tchauzinho e deixem perguntas sobre o vestido do amanhecer. Tô louco para responder mais.